Hello, estão bem? Felizes? Não dá pra ver o rosto das pessoas porque eu estou de máscara, né? Mas tudo bem. Quem está feliz levanta a mão, então, assim, para dar um sinal visível que não é a boca. Enfim, gente, hoje a gente vai ter um momento aqui, a gente vai conversar hoje sobre a árvore, certo? E na verdade o tema de hoje, que a gente vai conversar hoje, vai ser o amor revelado em uma árvore, ok? Eu hoje estava no aniversário de Glevson que fica aqui no Data Show, sabe quem é, né? Enfim. E a gente estava lá conversando, com alguns amigos, né? Que a gente estava lá junto. E a gente começou a falar sobre as realidades de quem nós somos em Jesus. E que muitas vezes a gente não tem curiosidade de saber, ou porque simplesmente a gente não entende o que significa isso. A gente fala muito aqui, e nesse tempo agora, Dom Marcos tem criado essa série de realidades da nova criação. Inclusive, quem tem vindo para o estudo da terça ou quinta-feira? Quem vem? Levanta a mão. Quem tem vindo? Quem está vindo é bom ou não é, gente? Está sendo muito bom. São coisas assim, são fundamentos que, mudam a nossa vida. E o que Dom Marcos tem tratado nessas reuniões da terça-feira e quinta-feira é sobre a realidade de quem nós somos quando conhecemos Jesus. O que é que muda na nossa vida? O que muda como Thaís e como nova criatura que ela é? E se a gente não souber disso, se a gente for ignorante disso, a gente vai perder de viver uma vida extraordinária já aqui na Terra. Porque assim, se a gente for parar para pensar, a gente sabe muito bem, a Bíblia fala muito bem, por exemplo, em João 3,16, que para a gente ter a salvação, o que é que a gente precisa fazer? Qual é a única coisa, qual é o único pré-requisito para que você seja salvo? Quem pode responder isso bem rápido? Crer. Não existe nenhum outro pré-requisito. Você precisa simplesmente acreditar na pessoa de Jesus. E quando você crê, existe uma realidade que você recebe automaticamente e que por ignorância, por você não saber, você não está usufruindo aqui agora na Terra. Eu vou levantar algumas questões aqui, certo? E não vou dar resposta. Não porque eu não tenho uma forma de pensar sobre isso, mas porque eu creio que cada um aqui tem o Espírito Santo. Vocês acreditam nisso? Que você tem o Espírito Santo em você? Que o Espírito Santo quer revelar a você, tanto quanto revela a qualquer outra pessoa que conhece Jesus e que é nova criatura. Por exemplo, a gente falou sobre isso lá hoje de tarde. Tem um versículo em Apocalipse que talvez você nunca tenha escutado. E esse versículo é o seguinte, ele não é nem um versículo inteiro, depois eu posso dar a referência que eu não lembro agora. Mas ele fala assim, que o Cordeiro, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Literalmente assim, o Cordeiro, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Mas no nosso conhecimento, Jesus morreu no tempo cronológico que a gente conhece aqui como anos. Há quanto tempo, mais ou menos? Faz quanto tempo que Jesus morreu na cruz? 2000 anos, mais ou menos, né? Certo? E como é que pode, então, se ele foi imolado antes da fundação do mundo? E aí? Porque vocês acreditam que na Bíblia, isso aqui não é uma mentira, né? Que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Mas pra gente, ele morreu há 2000 anos atrás. Como é que pode isso, então? Isso são realidades espirituais que a gente precisa entender para que a gente usufrua do que Deus já fez por nós. Porque isso é uma realidade. Quando eu conheço Jesus e me entrego a Ele, creio nele, eu recebo, então, o Espírito, eu recebo uma nova natureza. E nada pode mudar essa realidade em mim. Vocês abrem aí rapidinho em Efésios 1. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção no tempo do verbo, certo? O qual nos abençoou, passado, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí no capítulo 2 ele diz assim: ele vos vivificou, estando vós em transgressões e pecados, nos quais no passado você caminhou conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência,
entre os quais também nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas aí vem o versículo 4, que diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Ele nos vivificou, passado, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Jesus. Versículo 6 diz assim: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele já nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, existe uma realidade aqui, e pelo tempo do verbo é que você consegue perceber isso. Ele nos fez assentar. Significa que agora Thaís está aqui e ao mesmo tempo ela está assentada com Cristo Jesus reinando. Vocês conseguem entender isso? Vocês percebem isso no texto? Existe uma realidade para a gente que é visível com os olhos humanos, e existe uma realidade invisível. E é justamente essa ligação do invisível com o visível que vai nos trazer a possibilidade de vivermos o que nós vivemos lá, que meu espírito, o espírito de Thaís, vive lá, para viver aqui na terra. Amém? Vou repetir. Existe uma realidade invisível, e nessa realidade invisível, que não é vista pelos olhos naturais humanos, nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos nesse exato momento. Você está sentado aí agora, e ao mesmo tempo, você também está assentado com Cristo. Nas regiões celestiais. Pleno. Rico em tudo. Uma vida plena. Totalmente acessível a tudo que você quiser. No sentido assim, do que Jesus quer que você queira, obviamente, né? Uma vida plena de verdade. Você, nesse exato momento, está vivendo uma vida assim. Mas o que é, Thaís? Porque eu não vivo isso aqui agora. É uma questão de invisibilidade, entendeu? Mas o invisível, ele é muito mais real do que o visível. O que Deus veio fazer aqui, gente, o que Ele revelou na cruz pra gente, o que Ele veio fazer na cruz pra gente, é mostrar a gente que existe uma verdade, uma realidade que nós somos, que antes ninguém sabia se Jesus não tivesse vindo pra cá. E quando Ele vem pra cá e assume essa realidade pra gente, quando Ele morre, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscita, nós então ressuscitamos com Ele. E essa realidade então se torna algo que é invisível aos olhos humanos da gente, mas que hoje, se nós tivermos o entendimento certo, o fundamento certo, a gente consegue viver o invisível aqui agora no mundo visível. Certo? Então, por exemplo, se a gente consegue fazer uma conexão muito boa do invisível com o visível, um exemplo, certo? Essa semana eu estava falando com uma amiga minha e ela falou o seguinte: Thaís, eu nunca percebi que quando Adão pecou e viu Deus, a primeira foi o quê? Vocês sabem? De cabeça? Ele se escondeu. Ele teve medo. Foi a primeira coisa que Adão teve. Então significa que o medo não era algo que existia antes do pecado vir. Então qualquer tipo de medo que nós temos, seja lá qual for, por exemplo, você ter medo quando vai ligar uma tomada, sei lá, você levou um choque um dia, aí depois disso você fica com trauma, né? Você começa a ficar, meu Deus do céu, tenho que ter cuidado quando for ligar essa tomada, mas às vezes fica até neurótico, tipo, vai ligar uma tomada e já fica me olhando aqui e vai que eu levo um choque, entendeu? E você começa a ter medo, você começa a nutrir medo na sua cabeça. Vem o medo de dar um passo novo, sei lá, para quem está começando algum novo negócio, você fica com medo de dar um passo, de fazer algo diferente na sua loja. Ou você fica com medo de criar uma empresa nova. Você fica com medo de tomar passos que os olhos naturais dizem assim, não faça isso, entendeu? Que é burrice. E a gente fica com medo de criar, de viver isso. Ou então, sei lá, você tem trauma com seus pais ou com alguém que você conhece. E aí você não quer casar. Você tem medo de casar. Você acha que casar não é bom. Isso é tudo medo, são coisas que você pensa do que pode acontecer de ruim e você traz isso para essa realidade agora, de forma que você decide não tomar aquela atitude, porque o que define a sua atitude é o medo que você colocou na sua cabeça. Então, nenhum medo na realidade invisível existe.
Thaís, que está assentada na região celestial, não tem um pingo de medo de fazer absolutamente nada. De coisas pequenas a coisas grandes. E quando a gente entende que nós somos em Jesus, quando a gente entende que essa identidade invisível é o que me define, e eu olho para ela e falo assim, eu quero conhecer a Thaís que está sentada nas regiões celestiais. Eu quero olhar para a Thaís que está lá, e eu quero viver o que Thaís vive lá, aqui agora. Vocês creem que isso é possível de viver? Porque isso é uma realidade. E quem faz com que seja possível essa realidade, isso aqui acontecer? Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele tornou isso uma realidade para você aqui agora. Se você quiser. Se não quiser também, tudo bem, fica à vontade. Porque você não vai perder a salvação. Se seu problema não ir para o inferno, irmão, você crê em Jesus, fique frio, tá? Pode dormir bem. Mas se você diz assim, não, eu quero viver no mundo visível, eu faço questão de viver no mundo visível, aquilo que eu sou no invisível. E eu quero descobrir, Thaís, quem eu sou em Jesus, porque eu entendo que quando eu perceber minha identidade, quando eu enxergar quem eu sou, eu vou poder revelar isso com clareza. Igual a Jesus quando estava aqui na terra, veio com um propósito específico, e ele foi claro e foi objetivo no que ele estava fazendo. Ele veio certeiro, sabendo o que estava fazendo. Hoje a gente até perguntou assim, quando a gente for para o céu, será que a gente vai reconhecer um ao outro? Será que eu vou saber quem é Janaína, por exemplo, quando chegar no céu? E na mesma hora eu me lembrei daquela situação do Monte da Transfiguração. Vocês lembram disso? Que está Pedro, Tiago e João, e está Jesus, Moisés e Elias. E Pedro diz assim, Jesus, ele observa aquela situação e diz, que momento assim, inédito, né? Quero ficar por aqui. E aí ele pega e diz, Jesus, o senhor quer que a gente faça uma tenda, um para vocês, um para cada um de vocês? Aí ele diz assim, eu não lembro o que Jesus falou não. Não. O que é que ele falou do Marcos na hora? Da tenda, você lembra? Enfim, mas é porque isso não é o foco. O negócio é o seguinte, que quando Jesus estava lá, e estava com os dois, com Moisés e Elias, a pergunta que fica é, como é que Pedro sabia que aqueles dois eram Moisés e Elias? Se eles nunca viram Moisés e Elias antes. E sabe o que eu pensei na hora que eu estava conversando com os meninos? Eu percebi o seguinte, que eles estavam numa plenitude de identidade tão profunda, Moisés e Elias, naquele momento, que era claro como o sol que eles eram Moisés e Elias, mesmo que eu nunca tivesse visto eles antes. Porque é como um código, gente. A gente é singular. Você pode não acreditar nisso, você pode só escutar isso, mas não entender. Mas não existe ninguém igual a você. Essa frase é meu clichê, né? Mas existe uma singularidade tão perfeita de cada um de nós, a ponto de não ser misturado com ninguém, não ser comparado com ninguém, a ponto que alguém que nunca nem me viu na vida, e eu chegar no céu, e ele vai dizer, aquela ali é Thaís. É uma singularidade revelada aos olhos humanos, entendeu? É uma singularidade tão percebida, tão fácil de se enxergar, que você não vai ter dúvida de quem é ninguém. E aí eu comecei a pensar essa semana sobre como os elementos da natureza eles revelam tão bem o Evangelho e a gente talvez nunca percebeu. Eu queria que vocês abrissem aí em Gênesis 1 rapidinho. Vê só, vocês sabem que Gênesis 1, 2 e 3, ele fala da criação, tudo que Deus criou. E vale ressaltar o seguinte, né? Quando ele fala aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, Jesus já tinha morrido na cruz. Lembra que a gente falou isso no começo? Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus ir criar qualquer coisa, Jesus já tinha morrido na cruz por nós. É por isso que aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 diz assim, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
E disse Deus, haja luz e houve luz. A primeira fala de Jesus foi, haja luz, certo? Eu já falei isso aqui algum dia, mas eu vou falar isso de novo, porque tem a ver com o que eu estou falando agora de Jesus ter morrido antes da fundação do mundo. Dá um pulo agora bem rápido para João 1. Haja luz e houve luz. Foi a primeira. Haja luz foi a primeira frase de Deus, certo? E aí em João, a gente vai ler só algumas palavras disso aqui. Capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio era a palavra. E palavra aqui está de letra maiúscula, ok? Vocês acreditam que a Trindade estava lá na criação? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Amém? Ok. Quando você vai ler o Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus está falando, haja luz. E ele fala sobre o Espírito que pairava sobre as águas, certo? Mas ele em nenhum momento cita a pessoa de Jesus naquela situação. Você não vai ver dizendo assim, Deus falou, haja luz, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, e Jesus estava pescando, ou Jesus estava mandando criar árvore. Pode procurar Jesus que você não vai encontrar. Mas aí vem a revelação com João, e ele diz assim, no princípio, ele era a palavra. Então Jesus era o haja luz que Deus falou na criação. Percebe isso? Quer que eu explique? Quem quiser assim, não entendi, pode levantar a mão bem rápido. Ok. No princípio, Deus criou todas as coisas. E a primeira frase de Deus lá na criação foi, haja luz. O Espírito Santo estava pairando sobre as águas. Mas você não encontra Jesus claramente, obviamente, nas Escrituras, certo? Você não encontra, mas ele estava lá. Quem acredita? Amém. João, que era um dos discípulos de Jesus, o discípulo amado de Jesus, ele chega e diz a primeira frase que ele fala no evangelho dele. No princípio era a palavra. Então Jesus está trazendo aqui agora clareza naquilo que parecia estar oculto antes. Naquele que era oculto para a gente. Onde Jesus estava na criação? Ninguém sabia responder isso. Mas João vem e na primeira frase que ele coloca no Evangelho, ele diz, no princípio, Jesus, ele era a palavra. Era Jesus, estava lá, Jesus já estava lá na criação. E ele é revelado quando Deus fala. Por isso que Jesus é o Verbo, que se fez carne. Entende? Então, na hora que Deus fala, haja luz, Jesus aparece. E para pensar, Jesus fala sobre ele ser a luz do mundo, que ilumina toda a terra. Então, Jesus estava lá, mas ele estava no modo invisível. Consegue perceber isso? Uma fala não tem visibilidade, você não consegue enxergar uma fala. Mas Jesus estava lá desde o começo. E a invisibilidade de Jesus se tornou visível em quê? Na luz que foi feita, na árvore que foi criada, na gente que foi feito e pensado e criado também. Então Jesus está em quê? Jesus está em tudo e está em todos. Vocês percebem? Porque a invisibilidade da fala se tornou uma realidade quando Deus falou aquilo ali. Aquilo que é invisível se tornou visível então. Percebe? Por isso que Jesus teve que morrer antes da fundação do mundo, antes da criação. Agora, eu realmente não estou a fim de falar o que eu penso sobre como é que Jesus morreu antes da criação, mas ele morreu há 2000 anos atrás. Porque a ideia é que vocês procurem saber. Entendeu? Volta aí para Gênesis 1, rapidinho. Gênesis 2. Em Gênesis 1 ele fala da criação, certo? Ele fala quem foi criado primeiro, a árvore, os animais, a divisão da terra, da água. Mas eu quero focar aqui em Gênesis 2. Eu quero focar no Jardim do Éden. Versículo 8. Capítulo 2, versículo 8, certo? Ele diz assim: e o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden. E ali ele colocou o homem a quem havia formado. Deus tinha criado todas as coisas. E no meio toda essa coisa que ele criou, existia um jardim chamado Éden.
E na parte leste do Éden, ele colocou o homem e a mulher para viver. Certo? Versículo 9, ele diz assim: E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui ele está falando que Deus colocou a árvore da vida. E que Adão e Eva, eles tinham acesso a essa árvore da vida. Certo? Eles podiam comer desse fruto. Agora vai para Gênesis 3, no versículo 22. Adão e Eva tinham acesso a essa árvore, certo? E aí diz assim: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e também tome da árvore da vida e coma e viva para sempre. Adão e Eva peca. Esse é o cenário aqui, certo? Adão e Eva pecou. E ele falou: o homem se tornou como um de nós. Eles conhecem o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, lançou para fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Leia texto, presta atenção. Deus criou várias árvores, certo? Existiam duas especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, eles comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Até aí? E a árvore da vida, Deus está falando aqui, no versículo 22, ele falou assim, ó: a gente precisa tirar Adão e Eva daqui, porque se eles comerem do fruto dessa árvore da vida, eles vão viver eternamente do estado como eles estão agora. Então imagina, é como se uma árvore que tem fruto, certo? É uma árvore frutífera. É como se o fruto daquela árvore fosse exatamente a vida. Quem se alimenta da vida, se ele se alimentasse da vida naquele momento, o fruto da vida, eles se tornariam eternos no estado que eles estavam. E eles, naquele momento, eles estavam no estado pecador. Então, essa árvore precisava ser preservada. Por isso que Deus vai e tira eles do jardim. Tira eles do acesso a essa árvore. E ele coloca querubins para proteger essa árvore. Para que Adão e Eva não tenham acesso a essa árvore mais. Essa árvore está lá. Certo? Agora o interessante é que o fruto daquela árvore importava muito. Era o que mais importava, na verdade, para a árvore. Porque se alguém comesse fruto da vida, aquele fruto que era a vida, eles se tornariam aquilo que eles estavam se alimentando. Entende? Aquilo que eles estavam, se eles comessem o fruto vida, eles se tornariam como aquele fruto era, de uma maneira eterna, na situação que eles estavam. Por isso que aquilo que a gente come, e pegue isso no modo literal, tipo comer, e do modo espiritual também, que é você escutar coisas, influenciam no nosso estado de quem nós somos. Não de quem nós somos como identidade perfeita, mas influencia no nosso estado, estar, certo? Não é ser, é no estado que você está no momento. E aí eu comecei a pensar, como é que uma árvore cresce? Tipo aquela pergunta do ovo e a galinha, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quando a árvore vem, tipo, quando você vê uma árvore, a primeira coisa que você percebe é o quê? Que existe uma semente que teve que ser plantada na terra, certo? Para que essa árvore possa crescer. Abra aí agora em Mateus 13, por favor. Mateus 13, versículo 36. Jesus acaba de trazer à tona a parábola do joio. Certo? Do trigo e do joio.
E aí os discípulos, que não são besta nem nada, né, vão perguntar, né? O que o senhor queria dizer com isso? Mateus 13, 36, diz assim: Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Nos explica a parábola do joio no campo. E ele respondeu. Essa eu acho que ele pensou assim, essa eu vou dizer. Né? Eu jogo tanta parábola, essa eu faço questão de contar para eles. E ele diz assim: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Vamos lá de novo. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E depois ele diz: a boa semente são os filhos do reino. Então presta atenção. Quando Jesus fala que ele, quem é o Filho do Homem? Jesus, né? Amém? Ele fala que ele é quem semeia a boa semente. E essa boa semente são os filhos do reino. Agora vê como isso tem tudo a ver com a gente, viu? Quem é a boa semente? Quem é a boa semente? Os filhos do reino. Quem é filho do reino? Aleluia. Levanta a mão, por favor. Amém. Convicção, tá? Porque assim não dá. Só aceita se for com vontade. Tô brincando. Então Jesus, ele semeia a boa semente, e a boa semente somos nós. Amém? Pegue para você, tá? Amém. Somos nós que cremos em Jesus. Não sei se você sabe disso, mas quando você planta uma semente na sua casa, sei lá, você quer criar um pé de goiaba, vamos supor. Você vai pegar a semente da goiaba, que eu não sei se é, sei lá como é que é, pega o fruto, não sei, não tem essas coisas não. Mas enfim, você vai pegar a semente da goiaba, você vai colocar na terra, você vai cobrir de terra. E sabe quando é que isso aqui vai sair alguma coisa? Quando a semente morre. Porque quando ela morre, é que ela vai se tornar uma árvore. Se ela não morrer, ela vai apodrecer ali mesmo. Entende? Então, uma semente só, tem o poder de gerar uma árvore que vai dar muito mais sementes do que aquela semente que foi plantada. Uma semente só plantada na terra boa, você regando, tendo paciência, né? Que tem que ter muita paciência. Com o tempo, aquela semente morrendo e começando a crescer naquela terra, vai se tornar uma árvore. E essa árvore vai gerar muitos frutos. E não é uma vez que ela gera muitos frutos, ela gera nas estações certas. E várias vezes. Várias vezes. E cada fruto tem várias sementes. Uma semente só gera uma árvore gigante. E para que aquilo ali cresça, a semente tem que morrer. É necessário a morte para que aquela semente então se transforme em algo multiplicador. Se ela não morrer, ela não consegue gerar isso. O que aconteceu com Jesus na cruz foi o que ali? A morte de uma só pessoa. Vocês entendem que Jesus se fez homem, né? Jesus, ele se fez na semente. Foi exatamente isso. Ele se fez na semente. Ele se permitiu ser colocado numa terra, que é a gente, essa terra aqui. E ele escolheu morrer, para que quando ele morresse, ele fizesse da gente a árvore frutífera dele. Consegue perceber isso? Jesus se fez semente, veio para cá. Nessa situação de Jesus aqui, é como se Deus fosse aquele que semeia. Deus veio, ele semeou. Ele veio, trouxe Jesus. Jesus morreu lá na terra, para que essa árvore crescesse e gerasse muitos frutos. Muitos frutos. E da mesma forma que Jesus fez, ele vem falar que a gente é a boa semente. Que ele veio semear e que nós somos a boa semente dele. E se nós morremos com Cristo,
e ressuscitamos com Ele. Nós somos o que agora? Uma árvore. Deu para entender? Nós morremos a morte, nós vivemos conscientes disso. Quando cremos em Jesus, a gente entende que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. A gente não teve que ter a dor da semente morrendo. Jesus fez isso por nós. Eu creio em Jesus, é como se eu me tornasse essa semente junto com Ele. E quando a semente morreu e ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E me tornei então uma árvore. Não porque eu fiz alguma coisa, é porque simplesmente é uma natureza minha. Eu me tornei uma árvore. Entende isso? Vocês estão entendendo de verdade, gente? Isso é muito importante. Muito importante. Agora vamos lá. A gente agora é uma árvore. A semente, ela era invisível, certo? Era uma realidade, assim. Se eu plantar uma semente, botar uma semente aqui de goiaba, tá na terra. Plantei hoje, certo? Dou uma aguada. Uma água de massa. Amanhã eu vou olhar. Um mês eu vou olhar. Não vou ver nada acontecer. Tô olhando assim. E alguém diz assim, tá, isso tem um pé de goiaba? Tenho. Mas cadê o pé de goiaba? Você ainda não está vendo, mas ele já existe. Entende? Você pode não ver. Mas ele existe sim. Pode não acreditar também, fique à vontade. Mas ele existe sim. Que eu que plantei, eu sei que existe. Existe uma ligação, gente, do invisível com o visível, percebe? Não é porque meus olhos não estão vendo que não existe. Não é porque meus olhos não conseguem enxergar que então isso não é uma verdade. Isso não é a realidade para mim, entendeu? É uma realidade, só que eu não estou vendo ainda. Questão de tempo para poder ver. E a gente como árvore de Jesus, uma árvore que nasceu de novo, dessa realidade da nova criação que nós temos em Jesus, nós vamos com o tempo. E cada um tem um tempo, certo? Cada árvore, lembrando, nós somos singulares. Cada árvore tem um tempo para dar frutos. E o que são os frutos? É a prática. E muito mais. Enfim, comportamento também entra nisso. Várias coisas entram nisso. No fruto. O fruto é o invisível se tornando visível, entendeu? O fruto, a goiaba, é tornando visível aquela semente de goiaba que eu plantei, mas ninguém viu, nem acreditava que estava lá. Mas com o tempo, essa goiaba, eu consigo enxergar a goiaba. Quando eu consigo enxergar, aí eu posso ir lá na goiaba e comer a goiaba gostosa. Quem gosta de goiaba é lelê. Comer aquela goiaba gostosa. Então, nós somos uma árvore que as pessoas vão passar hoje, espiritualmente falando, nós somos uma árvore. Que as pessoas vão passar e vão comer o fruto da gente. E se nós somos quem Deus fala que nós somos, ainda que eu não consiga ver porque é invisível, mas eu sei que eu sou. E eu quero viver esse invisível no visível. E só quem pode escolher é você. Não tem ninguém que possa fazer isso por você. Você pode ser alguém na realidade invisível que nós somos já, assentados em regiões celestiais com Cristo e não viver nada aqui na terra. Tá certo, é uma escolha que você tem. Não vai deixar de ser salvo por isso, certo? Tá tudo bem com você. Mas você vai perder de enxergar que a eternidade começou. A sua eternidade não vai começar quando você morrer e for para o céu. A sua eternidade já deu start. A realidade que você é lá, você já pode viver aqui agora. Então, da mesma forma que quando Deus preservou a árvore da vida, por que Ele preservou? Porque era um fruto chamado vida. Que se eu como daquela vida, o meu estado atual se torna eterno. Então, o fruto da árvore, ela tem poder sobre mim. Ela me transforma. Da mesma forma, são as pessoas com você. Quem come do seu fruto vai receber influência do seu fruto. Entendeu? Existe um fruto que só você faz. Um fruto cássia, por exemplo. Que só cássia tem. E simples assim. Um fruto jana.
que só Janaína tem. Você pode achar algum parecido, mas não é igual, eu te garanto disso. E cada árvore tem um valor inestimável. Eu gosto de falar isso, que a gente não é igual diante de Deus. A gente não é igual diante de Deus. Parece estranho isso. Mas o que eu creio é que a gente é único para Deus. Nós não somos iguais, nós somos únicos para Deus. Então não tente dizer assim, não, mas Deus me ama e ama todo mundo também, ama as pessoas que estão aqui agora, nesse momento, aqui no prédio. A gente fala que Deus me ama, mas tipo, Deus ama todo mundo. Aí dá uma impressão que tipo, eu sou mais um no balaio do gato, entendeu? No balaio do gato foi terrível. No balaio de laranja. Que eu sou mais um no balaio, como se eu fosse só mais uma laranja de tantos milhões de laranjas que existem. Quando você, na verdade, não está entendendo que você não é uma laranja igual a outra laranja. Na verdade, você nem é laranja. Se existe uma laranja, você não é laranja, eu te garanto. Vai ser qualquer outra coisa, mesmo laranja. Que já tem uma laranja. E se eu sou único, então não pode ter duas laranjas. Jesus e Deus, Ele não olha pra gente, como um balaio, entendeu? Ele olha você. Você tem uma identidade que ninguém tem. Você vai produzir o fruto que ninguém vai produzir. Você é uma árvore que nunca foi vista antes. E nem vai ser vista depois de novo. Só vão conseguir ver em você essa árvore. E da mesma forma que o fruto da árvore da vida, ela tem o poder de dar vida à pessoa. O seu fruto também tem um poder único na vida de alguém. A árvore de Deus, ela dá vida eterna. A nossa árvore, ela tem um fruto específico que só vai ser encontrado aqueles nutrientes que está ali dentro, se eu comer especificamente dessa árvore. Por isso que hoje, você tem que entender isso. Existe uma mensagem dentro de você que é o fruto também. O que você fala são frutos que você vai... São sementes também que você vai jorrando. Frutos e sementes. Quando você diz assim, eu não tenho o que acrescentar nessa terra, você está tirando do outro o direito dele comer um fruto da sua árvore. Quando diga assim, o que eu faço não tem valor. O que eu ensino não tem valor. O que eu ensino, todo mundo ensina. O que eu faço, muita gente faz. O que eu estudo, muita gente estuda, eu só sou mais um. De maneira prática, né? Agora que eu estou a garotinha do digital. Se você vai no Instagram e pensa assim, eu não vou falar porque isso aqui todo mundo fala. Nos stories, por exemplo. Eu não vou fazer isso porque, tipo, eu sou mais uma no meio de tantas influências por aí. Que falam tantas coisas geniais. Quando você oculta de aparecer porque você tem medo. E o medo não é mais algo da sua identidade. Quando você tem medo de aparecer, você está impedindo o outro de comer o fruto da sua árvore. E sabe o que vai acontecer com o fruto? Se ninguém tira? O que acontece com o fruto de uma árvore que você não vai lá tirar? Vai fazer o quê? Apodrece. Ele perde a utilidade. A árvore não vai deixar de ser produtiva, certo? Mas o fruto, ele perdeu a utilidade naquela situação. Então, quando você terceiriza para o outro aquilo que você, na verdade, tem dentro de você, você está deixando o seu fruto apodrecer. Você está tirando o direito da outra pessoa se alimentar de você. A árvore que ninguém mais vai ver. Que ninguém viu antes, nem verá depois. Entende isso? Tudo, gente, fala sobre Jesus. Tudo, absolutamente tudo. E essa realidade só é possível por causa de Jesus. Jesus, ele quis se fazer semente e morrer por nós para que a gente pudesse ressuscitar com ele e viver a vida dele aqui na terra. E você vive isso se você quiser. É simples assim. O seu invisível, a sua realidade invisível, se torna visível se você quiser. Confiante na graça do amor. Confiante que você é amado, sim, 100%. E a gente tem enfatizado muito isso aqui. Você não é amado pelo que você faz. Você não é amado pelo que você faz. A Bíblia é muito clara quando ela fala assim, que você é livre.
que você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo convém a você fazer. Mas que você é livre para fazer o que você quiser. Ele está querendo deixar claro que não é pelo que nós fazemos que nós alcançamos o invisível. Tu entende? Se eu quiser viver o invisível, dizendo assim, Deus, então vou fazer o seguinte, vou fazer isso, aquilo, outro, vou amar mais os outros, vou fazer mais isso e aquilo. Quando você começa a colocar essa carga de tipo, é o que eu estou fazendo que vai fazer isso aqui se tornar visível, você perdeu a graça. E a graça é a chave. Jesus é a chave. E qual o caminho então, Thaís, que tu diria assim, que é um caminho que ao menos nesse momento na minha vida amanhã eu posso mudar, certo? Porque eu estou em progresso o tempo todo aqui dentro. Mas o que eu enxergo agora, nesse exato momento, é que, Thaís, como é que a gente pode viver então, trazer o invisível para o visível? A forma como eu enxergo hoje é o seguinte: quando a gente tem uma identidade que é percebida primeiro, que é assumida depois, então o propósito vai se tornar algo visível. Primeiro você tem que perceber por quê. Se você nem souber da informação, já ferrou. Segundo, quando você recebe informação, você assume essa informação como verdade da sua vida ou você não assume. Isso é uma escolha que você tem. Você saber, por exemplo, que em Cristo você é rico. Por exemplo. Rico em tudo. A gente geralmente associa riqueza a dinheiro, né? Mas é rico em tudo. Rico em saúde, rico em relacionamentos saudáveis, rico em dinheiro também, rico financeiramente falando mesmo. Rico no amor a si mesmo. Você se amar como você é. Imagina. Você se amar exatamente como você é. Isso é riqueza também. Rico no saber amar o próximo como você se ama. E isso de uma maneira perfeita. Isso também é riqueza. Quando eu digo assim, eu assumo isso, eu me enxergo assim, como alguém rico. Por mais que eu não veja no mundo visível, entendeu? Mas eu sei que eu sou assim. E eu quero essa verdade pra mim. Eu quero isso pra mim. E você começa a tomar atitude em relação a isso. Agir como uma pessoa rica. Isso vai fazendo com que o invisível se torne visível. Vai fazendo com que a semente que Jesus plantou, e você é a boa semente, tenha frutos. E esse fruto vai estar lá disponível. Você nem vai precisar ir buscar ninguém. Porque a pessoa vai passar por você e ela pega o fruto. Elas vão ser atraídas pela beleza da sua árvore, que é você. Você não precisa ir atrás de ninguém. Elas vão atrás de você. Que nem Jesus, mesma coisa. Jesus não ia fazendo campanha política. Me sigam. Caravana de Jesus. Quem quiser vem. Entendeu? Não era assim. Jesus, ele influenciava aquelas pessoas que estavam ali naquela hora e elas falavam. Existia um marketing naquela época, né? A conversa entre as pessoas. E ele fazia, eu quero conhecer esse cara. Vou atrás também. Onde é que ele vai estar amanhã? No bar tal. Aí a pessoa... Se fosse hoje, Jesus estava no bar, tá? Porque é simples assim. Jesus não veio para os justos. Ele veio para os pecadores. E aí a pessoa ia atrás de Jesus. Então Jesus, ele causava onde ele passava. E as pessoas que iam atrás de Jesus. Jesus não fazia campanha para receber seguidores. Ele simplesmente recebia seguidores. Entendeu? Ele atraía seguidores para ele. E essas pessoas que eram atraídas por ele, alguns iam por interesse do tipo, quero ser curado. Outros iam porque queriam pão e peixe. Beleza, coma aí. E outros iam porque queriam descobrir quem Jesus era. Porque quando eles descobrissem quem Jesus era, eles iam descobrir quem eles eram. Inteligentes. Frutos de longo prazo. Você não ia ver aquele na hora. Você não ia comer o fruto na hora. Não era o pão que você come. Não, era a semente que você plantava. Tim. Jesus, eu quero que ele me plante. Tipo isso. E aí, vai regando e a árvore vai crescer. Entenderam? Você pode ficar de pé? A gente não está sozinho nessa trilha de enxergar a obra consumada de Jesus e trazer isso para a nossa realidade aqui na Terra hoje, não.
Como se já não bastasse tudo que Jesus já fez. Quando Jesus diz assim, ó, eu preciso ir para que o Consolador venha. Ele diz assim, ó, na hora que eu decido ir, alguém vem que é mais poderoso, no sentido de poder, pontualmente, poder fazer algo por você. Jesus abre a porta e diz assim, ó, você vai me ter dentro de você. Não é você ao meu lado. É eu dentro de você. É outro nível, gente. É outro nível totalmente diferente. A gente estava falando também hoje que Enoque, ele foi chamado por Deus, né? Sabem disso? Enoque, leia em Gênesis, tá? Enoque foi chamado, ele estava vivão. Não sabia nem quem Jesus era. Nunca tinha visto Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus. E aí, ainda assim, ele foi tão próximo a Jesus, de Deus, a ponto de Deus dizer assim, vem para o céu. Entendeu? E ele dizia, eu quero ir. E Enoque não fazia a mínima ideia de Jesus. E ainda assim teve essa intimidade com Deus. Agora eu te pergunto, se Enoque, que era Enoque, que não tinha consciência nenhuma, o mistério não estava nem sequer, nem pré-revelado para ele. Quanto mais a gente agora com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais a gente agora consciente da obra consumada. Quanto mais agora a gente sabendo que é a graça que nos leva a esse lugar. Quanto mais agora a gente tendo experiência pessoal com o Espírito Santo. Sendo guiado pelo Espírito Santo. Em cada passo, em cada decisão, em cada situação, eu tendo o Espírito Santo como o meu próprio Espírito agora amalgamado, a gente tudo junto e misturado. Quanto mais agora. Feche seus olhos, vamos orar. Papai, eu te agradeço, porque o Senhor já providenciou tudo que a gente precisava aqui na terra. Eu te agradeço pelo cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Eu te agradeço pelo mistério revelado que é Cristo Jesus. Eu te agradeço pela esperança eterna que antes era só falada, que era invisível e agora foi vista em Jesus. Nós queremos florescer, papai, como uma árvore, Senhor, que é plantada junto às águas. Que no tempo certo ela vai dar seus frutos. Nós queremos, papai, viver essa realidade de quem somos. Porque na verdade nós já somos assim. Mas nós queremos enxergar quem nós somos em Ti. Espírito Santo, nós te pedimos por revelação de graça e de amor. Do quanto nós somos amados. Do quanto a gente é perfeitamente aceito por Ti. Não dependendo do que fazemos, nem do que imaginamos, mas simplesmente porque o Senhor é bom. E o nosso relacionamento está pautado em Jesus e não em nós. Nosso relacionamento com Deus está pautado no quanto eu sou amada pelo meu Pai e não pelo quanto eu sou tão enfática de amá-lo. Espírito Santo traz mais revelação que a aliança que foi feita não foi feita entre mim e Deus, mas foi feita entre Deus e Jesus. E eu estou oculta em Cristo Jesus. Eu estou dentro de Cristo Jesus. Por isso é que eu sou amada. Por isso que eu sou perfeitamente amada. Essa aliança não foi feita comigo, papai, e contigo. Não, foi contigo e Jesus. Por isso que é uma aliança que é inquebrável. Nós somos um com Jesus. Por isso que Jesus agora, papai, o Senhor decidiu. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então nós agora, junto com Cristo, nós formamos um corpo completo. Cabeça e corpo. E nós, por causa de Cristo, fazemos parte da Trindade nesse momento. Não pelo que nós somos, mas simplesmente por quem Cristo é. E por quem Ele nos tornou. Através da cruz e através da sua morte e ressurreição. Muito obrigada por isso, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pelo nível que o Senhor tem nos levado. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de viver e gastar tempo. Gastar o nosso tempo um com o outro. Isso é um privilégio, Pai. Não é nem direito nosso, é um privilégio que nós temos em Ti.
Espírito Santo, você tem total liberdade. Se você quiser crescer nisso, é uma escolha, não esqueça disso. Se você quiser viver essa identidade, se você quiser ver o invisível no visível, torne agora a sua decisão visível levantando a mão, se você quiser. Se você quer viver o invisível no visível, levanta a tua mão. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está com a mão levantada agora, Pai, isso é uma escolha que elas têm, elas não são obrigadas a isso. Cada pessoa que está com a mão levantada, Espírito Santo, eu declaro agora encontros sobrenaturais com o nosso Pai, revelações que nunca foram tidas antes por cada um dos meus irmãos, agora em nome de Jesus. Eu declaro a paz que excede todo entendimento, para que a sua mente esteja totalmente voltada, totalmente imersa na realidade de quem você é em Jesus. Revelações profundas que vão transformar a sua vida depois dessa semana. Essa semana, de maneira especial, o Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus, revelação da tua graça, revelação da rocha que é Cristo, revelação de quem Jesus é, porque quando nós vemos quem Jesus é, nós sabemos quem nós somos. Quando eu olho para Jesus, é um espelho que eu estou enxergando. Quando eu olho para Jesus, eu me vejo no invisível. Eu vejo a Thaís do invisível no espelho. Eu olho para Jesus. E nós queremos olhar Jesus, papai. Nós damos permissão agora, Espírito Santo, para tirar da nossa mente qualquer conceito equivocado sobre quem Deus é. Negamos agora qualquer conceito negado sobre quem Deus é. Que não seja através de Jesus. Que não seja pela expressão exata de quem Deus é. Nós agora, Espírito Santo, damos permissão conjunta. Nós queremos enxergar o Senhor através da ótica de Jesus. Nós queremos enxergar o Senhor pela obra consumada da cruz. Nós queremos enxergar o Senhor pela perfeição que é Cristo. Nós queremos enxergar o Senhor pela exatidão do seu ser. Jesus é a exatidão do ser de Deus. E nós queremos essa realidade conosco, papai. Nós profetizamos isso. Nós declaramos isso. E nós não aceitamos menos que isso, Espírito Santo. Nós queremos, nós concordamos com o Senhor. Nós queremos isso para nós. Nós queremos isso para nossa comunidade local. Nós queremos isso para Limoeiro, porque eu sei que quando as pessoas passarem por nós e comer do nosso fruto, elas vão receber vida interior. Elas vão perceber que existe algo diferente em nós. Ela vai perceber que existe algo, né, na gente que não é encontrado em qualquer lugar do mundo. E elas vão enxergar que elas têm uma identidade celestial. E elas vão querer conhecer Jesus e se render a Jesus como um dia nós nos rendemos. Obrigada, papai, por isso. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor efetua em nós tanto querer quanto realizar. Em nome de Jesus. Amém. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Declare. E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Pois tu és bom e bom. Deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais.
tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais, pois tu és bom, bom, uou, e 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 tu és bom, uou, e tu